Olá, pessoal. Hoje falaremos sobre a máquina universal Norma. Eu sou Eduardo Amaro da Rosa. E eu sou o João Vitor Belmonte. Bom, então a máquina universal Norma vem do nome Number Theoretic Register Machine. Então é uma máquina de registradores proposta em 1976 por Richard Byrd. Uma curiosidade é que o nome Norma é o nome da esposa do Richard. Bom, esse modelo surgiu mais recentemente em comparação aos demais modelos de máquinas universais. Então ele segue um padrão da memória de acesso direto dos computadores eletrônicos mais modernos. Então, a máquina Norma possui um conjunto infinito de registradores naturais e tem basicamente três instruções sobre cada um desses registradores. Então, possui a instrução de adição, que ele soma o valor 1 ao registrador, subtração, que subtrai 1 do registrador, e uma instrução de teste, que testa se o valor no registrador natural é zero. Bom, agora eu vou falar um pouco da definição formal da máquina universal norma. Bom, então a norma é uma tupla com dois conjuntos, onde... Pode passar aí. O primeiro é um conjunto infinitamente contável de registradores indexados por K, conjunto RK ali. E o segundo conjunto, que possui EK, SK, ZK, ADK, sub K, é o conjunto de família de funções indexados por K, onde... Agora a gente vai falar um pouco desse conjunto. O EK é um conjunto que tem domínio nos naturais, união com vazio, e contradomínio nos naturais infinitos, que representa uma família de funções de entrada, tal que o resultado dessa aplicação da função EK(x) no conjunto de registradores RK é o armazenamento do valor x no registrador RK e zero nos demais. Então, ele vai começar colocando o x no registrador RK e zerando os demais. O SK é um conjunto que tem domínio nos naturais e contradomínio nos naturais infinitos, e é uma família de funções de saída, tal que o resultado da aplicação da função SY retorna o valor corrente do registrador denotado por Y. E o ZK é o conjunto que tem domínio nos naturais e contradomínio no conjunto verdadeiro ou falso, ou seja, é uma família de funções de testes, onde o resultado da aplicação ZK é um valor de verdade. Se RK é igual a zero, o resultado será V, ou seja, verdadeiro, e caso contrário, será falso. O ADK é o conjunto que tem domínio nos naturais e contradomínio nos naturais. É a família de funções de operações, onde o resultado da aplicação dessa função ADK no conjunto de registradores é incrementar o valor do registrador RK, né, seja ele qual for. Então, se RK é igual a 2 e a gente usa essa função ADK, então RK passará a valer 3. E sub K, ele tem o conjunto, é um conjunto que tem domínio nos naturais e contradomínios naturais também. E a família de funções de operações, onde o resultado da aplicação de sub K no conjunto dos registradores é decrementar o valor do registrador em questão. Então, se a gente pegar um registrador, um RK valendo 3 e aplicar essa função, então ele vai valer 2, esse RK. E lembrando que se o registrador tiver com valor 0 e ocorrer essa função de sub K, decrementar 1, o registrador continuar sendo 0, ele não vai para menos 1. Bom, agora a gente vai falar um pouco do programa na máquina norma, que é uma tupla, composta por x, y, i, c e i0. X vai ser o registrador onde vai ser armazenada a entrada, então o valor de entrada vai ser armazenado aí. O Y é o registrador que vai armazenar o valor de saída do pós-programa. E o I é um conjunto finito de rótulos que identificam as instruções do programa, ou seja, todos os rótulos que tem presente no programa vão estar nesse conjunto I. E C é o conjunto das instruções que forma o programa, tal que o primeiro elemento da tupla é o rótulo da instrução, e o segundo elemento é uma função, e o último é o rótulo da instrução seguinte. Então, o C vai conter várias tuplas,
que são dispostas desse seguinte modo que a gente acabou de falar. E o I0 é o rótulo da instrução inicial do programa. Bom, então agora teremos um exemplo de programa para a máquina norma MN que já foi apresentado anteriormente. Então, nós temos o programa PN, o N que vem da máquina norma em questão. Então, nós temos os registradores R1 e R2, que correspondem aos registradores de entrada e saída, respectivamente. Temos o conjunto de rótulos 0, 1, 2, 3, 4 e fim. E nós temos C como conjunto de instruções, onde temos definido logo abaixo cada uma dessas instruções. Então, nós temos a instrução com rótulo 0, que executa a função de entrada E no registrador 1. E vai para o rótulo 1. Então, nós temos a instrução com o rótulo 1, que executa o teste Z no registrador 1. Caso verdadeiro, ele vai para o rótulo 4. Caso falso, vai para o rótulo 2. Então, nós temos aí também a instrução com o rótulo 2, que executa a função sub no registrador 1 e vai para o rótulo 3. A instrução com o rótulo 3, que executa a função add no registrador 2 e vai para o rótulo 1. Nós temos a instrução com o rótulo 4, que executa a função de saída, função S, no registrador 2, e vai para o rótulo fim. Então, nós temos também o rótulo fim, que é uma instrução vazia, ou seja, é uma instrução final, o término de execução. Então, esse programa em questão, programa PN, ele computa a função identidade, ou seja, é uma função, né, chamada de ID, que tem domínio dos naturais e contradomínio também dos naturais. Então, para qualquer x que seja executado nessa função, ele vai retornar o mesmo valor de x para todo x pertencente aos naturais. Então, como a entrada 2, por exemplo, o resultado da nossa função a identidade vai ser 2, e assim por diante. Bom, então aqui nós podemos ver o mesmo programa em uma linguagem de mais alto nível. Então, o rótulo 0, nós temos faça a função de entrada E no rótulo 1, com o valor de x, e vá para 1. No rótulo 1, nós temos C, teste Z no registrador 1, vá para 4, se não, vá para 2. Rótulo 2, faça sub no registrador 1 e vá para 3. Rótulo 3, faça add no registrador 2 e vá para 1. Rótulo 4, faça a função de saída S no registrador 2 e vá para fim. Bom, então agora nós vamos mostrar um pouco como funciona a execução do programa dentro da máquina norma. Então, nós começamos pelo registrador 0, isso com o valor de entrada em x igual a 3. Então, quando a gente executa o nosso rótulo 0, nós temos um faça a função de entrada no registrador 1, cujo registrador 1 é valor 3. Então, nós executamos a função de entrada, e nós temos como saída no registrador 0 o valor 3, e nos demais registradores, que no caso é um só o registrador 2, o valor 0. Então, após a execução da função de entrada, nós vamos para o rótulo 1. Vai para o rótulo 1, com o valor dos registradores 3 e 0. No rótulo 1, nós executamos um teste. Então, nós fizemos o teste Z, que testa no registrador 1, que testa que se o valor do registrador, que atualmente é 3, é igual a 0. É falso. Então, com o valor falso, nós vamos para o rótulo 2. Então, nós vamos para o rótulo 2 com o valor no registrador 0, 3, registrador 1, 3, e registrador 2 com o valor 0. Então, no rótulo 2, nós executamos o sub. Então, o sub no registrador 1, então nós pegamos o valor do registrador e diminuímos 1. Então, 3 menos 1, nós temos o resultado 2 para o registrador 1, e o registrador 2 mantém o valor 0, não é alterado. Então, após a execução do sub, nós vamos para o rótulo 3. No rótulo 3, então, nós vamos com o registrador 1 com o valor de 2, registrador 2 com o valor de 0. Então, no rótulo 3, nós executamos a função de add no registrador 2, que atualmente está com o valor 0. Então, nós temos como saída no registrador 1 o valor 2, que não é modificado, e o registrador 2 é somado 1 ao seu valor, ficando com o valor 1.
Então, após a execução do rótulo 3, nós vamos para o rótulo 1. Rótulo 1 com o valor do registrador 0 em 2, registrador 1 em 1. Então, no rótulo 1, nós executamos o teste Z1, testando se o valor do registrador 1 é igual a 0. É 2, então é falso. Quando o teste é falso, nós vamos para o rótulo 2. Então, entramos no rótulo 2 com o valor do registrador 0 em 2, registrador 1 em 2, registrador 2 com o valor de 1. No rótulo 2, nós executamos a função sub no registrador 1. Então, atualmente está com o valor 2. Mas ao executarmos o sub, o registrador 1 vai ficar com o valor de 1 e o registrador 2 mantém o seu valor de 1. Então, após a execução do sub, nós vamos para o rótulo 3. Então, entramos no rótulo 3 com o valor do registrador 1 em 1 e registrador 2 também em 1. No rótulo 3, nós executamos a função add no rótulo 2. Então, ao executarmos a função add no rótulo 2, que é no registrador 2, que está com o valor de 1, nós temos como saída no registrador 1 o valor de 1, que não é alterado, e no registrador 2 nós somamos 1 ao valor, totalizando 2. Então, após a execução do rótulo 3, nós vamos para o rótulo 1. Então, ao entramos no rótulo 1 com o registrador 1 com o valor de 1, registrador 2 com o valor de 2. No rótulo 1, nós fazemos o teste Z no registrador 1, que está com o valor 1, e 1 é diferente de 0, então temos resultado falso. Quando é falso, nós vamos para o rótulo 2. Então, entramos no rótulo 2 com o valor no registrador 1 igual a 1, e no registrador 2 com o valor igual a 2. Deste modo, nós executamos a função sub no registrador 1, que atualmente está com o valor do registrador 1 é igual a 1. Então, ao realizarmos o sub nesse registrador, ele assume o valor de 0 e no registrador 2 continua com o seu valor atual, que é 2. Então, após a execução do rótulo 2, nós vamos para o rótulo 3. Então, entramos no rótulo 3 com o valor no registrador 1 igual a 0, registrador 2 igual a 2. Então, no rótulo 3, nós realizamos a função add no registrador 2. O registrador 2 possui valor de memória 2, então ele passa a 3 e o registrador 1 se mantém com o valor de 0. Então, após a execução do rótulo 3, nós vamos para o rótulo 1 com valor de memória no registrador 1, 0 e no registrador 2, 3. O rótulo 1, nós fizemos o teste Z no registrador 1. O registrador 1 atualmente está com o valor 0. 0 é igual a 0, verdadeiro. Quando é verdadeiro, nós para o rótulo 4. Então, entramos no rótulo 4 com valor de memória no registrador 1, 0 e no registrador 2 igual a 3. No rótulo 4, nós executamos a função de saída S no registrador 2. O registrador 2, então, atualmente tem o valor 3. O que essa função de saída faz? Ela atribui ao registrador Y, que seria o nosso registrador de saída do programa, o valor de 3, como pode ser verificado na esquerda. Então, nós temos já o resultado do nosso programa. Então, nós tivemos como entrada no registrador X o valor 3, e temos como saída a função de identidade do nosso registrador Y, que também é igual a 3 agora, após a execução da função de saída. Então, depois de executar essa função de saída no S2, ele vai para o rótulo fim. Então, o rótulo fim com 0 e 3 nos registradores. O fim, então, é uma instrução vazia, ou seja, é a instrução final do programa. Nós temos, então, um término da execução do nosso programa de função e identidade. Então, nós tivemos a entrada como 3 e a saída valor 3, a função de identidade, dentro da nossa máquina norma. Seria isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.